Olá, irmãos e amigos, vamos em nome do Senhor Jesus e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, iniciar o estudo do primeiro tópico da lição 5, cujo título é O Desenvolvimento do Caráter, página 40. Vamos ao texto áureo. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, verso 32. O pensamento central nos diz: A Ciência do Bom Viver, página 485. Nenhuma forma de vício tem um efeito mais nefasto sobre o caráter do que a paixão humana sem o controle do Espírito Santo. Nenhuma outra vitória que possamos obter será tão preciosa quanto a que obtemos sobre o eu. Pensamento muito importante. Temos que obter a vitória sobre o eu, sobre o nosso ego, sobre nós mesmos, com a ajuda de Deus. No primeiro tópico, em sintonia com o Espírito de Deus, a pergunta A nos diz: como Deus ajudou Davi em Keila e Maom e o que se percebe de sua vida de oração nesse momento difícil? Então, o texto de Samuel nos diz: E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Observem que Davi, antes de ir à peleja, ele consultou a Deus para saber qual era a resposta de Deus. E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila e disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Novamente Davi consultando a Deus a respeito de seus projetos, de seus planos. Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor. Aí o Senhor respondeu a Davi: Descerás. Disse mais Davi: Entregar-me-iam as cidades de Keila a mim e a meus homens? Esta foi a pergunta de Davi. Nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um momento no deserto de Zile. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Olha como Deus protegia a Davi. E Saul ia desde a banda do norte, do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro ao Saul dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Pois, por esta razão, aquele lugar se chama de Selá Amalecote. Muito bem. Então, voltando à pergunta, como Deus ajudou a Davi numa situação difícil, e o que se percebe da sua vida de oração neste momento? Davi, por vezes, orou, pedindo orientação de Deus. Aqui responde a parte B. Ele não esqueceu de orar-se a Deus nessa situação. E como Deus ajudou Davi? Deus fez com que os filisteus viessem ao encontro de Saul, e assim o que aconteceu? Saul desviou a sua rota de perseguição a Davi e foi em perseguição aos filisteus. Dessa forma, Davi mais uma vez pôde escapar confiando em Deus.
Vamos à pergunta B. O que aconteceu enquanto Saul entrou na caverna de Engedai? Esta é a pronúncia correta. Engedai. O que aconteceu? A Bíblia diz que Saul entrou da vida ali e ficou nos lugares fortes em Engedai. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedai. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todos o Israel. E foi à busca de Davi e seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegando a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna, estavam próximos à caverna, né? Vamos ver o que diz o verso 4, responde melhor a pergunta, o que aconteceu. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul, sem que Saul percebesse. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Aquele ato pesou, causou remorso a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu servo, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então este foi o acontecimento, né? Apesar de Davi entrar de mansinho, cortar um pedaço da veste de Saul enquanto Saul estava distraído, depois ele saiu de mansinho, sem Saul ter percebido, aquilo pesou no coração de Davi, porque ele tinha respeito. Apesar de Saul estar perseguindo a Davi há muito tempo, ele era ungido do Senhor e Davi respeitava essa posição de Saul. Nós vemos a diferença de que Davi, ele estava com aproximadamente 600 homens e Saul estava com 3.000 homens. Vejamos que o exército de Saul era bem maior do que o de Davi. Vamos ver o que diz o pensamento inspirado de Patriarcas e Profetas, página 661. Davi tinha apenas 600 homens em sua companhia, enquanto Saul avançava contra ele com um exército de 3.000 homens. Seguia pelas montanhas, virou-se e entrou sozinho na mesma caverna em que Davi e seu grupo se escondiam. Então, os seus homens e Davi já estavam na caverna, num canto da caverna. Deveria de ser uma caverna grande para caber os 600 homens. E Saul, sem saber, né, que eles estavam lá, entrou lá, sozinho. Vamos ver. Quando os homens de Davi viram isso, tentaram convencê-lo a matar Saul. O fato de o rei estar agora em seu poder foi interpretado por eles, pelos homens de Davi, como evidência certa de que o próprio Deus o havia posto em suas mãos para que o destruíssem. Davi foi tentado a ter a mesma opinião e Davi ouviu a sua consciência, ou seja, Davi ouviu a voz de Deus. Os homens de Davi ainda não estavam dispostos a deixar Saul em paz, mas a sua consciência, a consciência de Davi, o acusou mais tarde, pois havia chegado ao ponto de tocar na roupa do rei. Até o simples fato de Davi ter pego aquele pedacinho da roupa do rei, aquilo pesou, causou remorso na consciência de Davi. Que Deus possa tocar no nosso coração, possa despertar cada vez mais a nossa consciência, que é a voz de Deus, para que nós possamos ter um coração íntegro e representar bem o caráter de Cristo. Bons estudos da lição. Amém.